Olá, meus internautas, Pastor Jonias, lição 9 do segundo trimestre de 2016. Estamos estudando a carta aos Romanos. O comentarista desta revista, Pastor José Gonçalves. A temática de toda a revista, Maravilhosa Graça. Pastor Jonias da Costa Feitosa, esse amigo que vos fala. Nós temos texto em classe encontrado em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 12. Portanto, nesta lição estaremos estudando o capítulo 12 da carta aos Romanos, que tem 16 capítulos, 433 versículos. O assunto da lição: a nova vida em Cristo. O texto áureo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Verdade prática: a nova vida em Cristo consiste em viver fervorosamente a vitória da cruz. O objetivo geral: mostrar que a nova vida em Cristo consiste em viver em santidade. A nova vida em Cristo. As conjunções, portanto, pois, oriundas do termo grego ou, estabelece a conexão do que Paulo falou anteriormente nos capítulos de 1 a 11. E agora, no capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo aborda com precisão, na primeira parte da lição, em relação à mordomia da adoração cristã. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E aí, nos subpontos, uma exortação em forma de apelo, uma palavra concernente ao corpo, uma palavra concernente à mente. Na segunda parte, em relação à mordomia do exercício dos dons, Romanos 12, versículos de 3 a 8. E aí, nos subpontos 1, 2 e 3, exercitá-los com moderação e humildade, exercitá-los respeitando sua diversidade e exercitá-los com esmero e regularidade. Na terceira parte, em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs, Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 21. Nos subpontos 1, 2 e 3, exercitar o amor, exercitar o serviço cristão, exercitar a resistência ao mal. Portanto, nesta lição, o apóstolo Paulo aborda, através do comentarista dessa lição, estas acessões interessantes. Essa lição 9 está direcionada para o dia 29 de maio de 2016. Vamos nos ater aos pontos e subpontos desta lição em relação à mordomia da adoração cristã. Vamos trabalhar os versículos 1 e 2 do capítulo 12. Uma exortação em forma de apelo. Veja bem que Paulo usa as conjunções rogo-vos, conforme aparece na versão Almeida, revista e corrigida. Traduz o verbo grego parakaleo. Essa palavra tem, no original, o sentido de admoestar, encorajar e exortar. Os léxicos destacam que esse termo era usado no contexto militar quando um oficial queria exortar as tropas. As palavras introdutórias de Paulo são, portanto, um apelo exortativo. Os crentes deveriam levar em conta tudo o que ele havia ensinado até então e procurarem se ajustar à nova vida em Cristo. As doutrinas bíblicas, mesmo aquelas mais complexas, não devem promover apenas especulações teológicas, mas fomentar no crente a piedade cristã. Paulo se posiciona em forma de apelo aos crentes de Roma. Uma gama de pessoas, uma miscelânea de pessoas gregas, gentias e romanas. No segundo subponto, uma palavra concernente ao corpo.
O apóstolo solicita aos crentes romanos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso está registrado em Romanos capítulo 12, logo no versículo 1. 3 coisas são ditas aqui sobre o corpo como instrumento de adoração. Em primeiro lugar, o corpo deve ser oferecido em sacrifício. A palavra grega usada aqui pelo apóstolo é túcia, que significa sacrifício ou oferta. O paralelo é feito com o sistema de sacrifícios levítico no Antigo Testamento. Em segundo lugar, esse sacrifício, ao contrário daquela da Antiga Aliança, deve ser apresentado vivo e não morto. Em terceiro lugar, esse sacrifício deve ser santo. A ideia de algo que foi separado exclusivamente para o serviço de Deus. Assim, fazendo, o crente terá a garantia que estará agradando a Deus na sua adoração. Um sacrifício, portanto, oferecido de forma viva, contrastando com o sacrifício levítico, em que o animal era morto e depois oferecido. Paulo se utiliza desta analogia e nos remete à compreensão de que o nosso corpo vivo, agradável a Deus, deve ser oferecido para uma boa adoração acontecer. No subponto 3, uma palavra concernente à mente. Assim como o nosso corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo a Deus, da mesma forma a nossa mente também precisa ser. E aí nós temos o registro em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que a adoração seja verdadeira, ela precisa ser realizada por pessoas com a mente transformada. Essa transformação, como mostra o original metamorfosete, de onde vem o vocábulo metamorfose, significa ser transformado em nossa mais profunda natureza interior. Metamorfose, portanto, é uma transformação radical que sofre o indivíduo. A mente, portanto, transformada, e teremos a mente de Cristo. Na segunda parte da lição, em relação à mordomia do exercício dos dons, Romanos capítulo 12, aí nós vamos nos ater aos versículos de 3 a 8. No subponto 1, exercitá-los com moderação e humildade. A palavra dons, no grego charismata, que aparece no versículo 6, é a mesma palavra usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, em referência aos dons espirituais. O mesmo amor de 1 Coríntios capítulo 13, que é tido como o capítulo do amor, que regulamentou o uso dos dons, deve ser aqui praticado. Paulo já havia falado muito sobre a graça, charis, do grego, e é em nome dessa graça que a ela foi dada, que pede moderação e humildade na mordomia dos dons espirituais. Ninguém que exercitasse os dons espirituais deveria achar que era alguma coisa independente da graça. É exatamente isso o que significa o vocábulo grego hiperfonei, traduzido aqui como pensar em si mesmo além do que convém. Subponto 2, exercitá-los respeitando sua diversidade. Paulo lembra aos romanos que a moderação e a humildade são indispensáveis no exercício dos dons. Ele também os faz recordar que Deus não quer exclusivismo no exercício dos dons. Romanos capítulo 12, verso 4. A individualidade deve ser respeitada, porque o Espírito usa pessoas, mas o individualismo deve ser rejeitado. Os dons são diversos, assim como diversos são os membros do corpo. Romanos 12 e 5. Não existe um corpo formado somente por um membro. Da mesma forma, o Senhor não quer que os dons operem através de uma única pessoa. Romanos 12, 6. Todos têm seu lugar no corpo de Cristo. Há uma diversidade de dons com finalidades e cada um é usado conforme o Espírito Santo quer usar. No subponto 3, exercitá-los com esmero e regularidade. Paulo escreve aqui no contexto de uma igreja local e não tem a preocupação de separar os dons espirituais dos dons ministeriais.
aqui os crentes, quer sejam leigos, quer sejam clérigos, são convidados à prática dos dons espirituais. Romanos 12, 6 a 8. Os dons, portanto, devem ser exercitados com dedicação e regularidade. Eles são dádivas de Deus e precisam ser desempenhados no contexto da graça. Esses dons do Espírito, são dons dados pelo Espírito, em que foram remetidos à igreja. São 9 dons. Os dons ministeriais são os dons chamados dons ministeriais, pastores, doutores, evangelistas, etc. Enquanto que os dons do Espírito são dom da palavra de sabedoria, dom de ciência, dom de fé, dom de curar, dom de discernir os espíritos, dom de profetizar, e por aí vai. São 9 dons. Na parte 3, em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs. Romanos 12, e aí versículos de 9 a 21. Exercitar o amor, exercitar o serviço cristão e exercitar a resistência ao mal. Exercitar o amor. Socialmente, a palavra amor está muito desgastada e quase sempre é associada apenas a sentimentos. Todavia, não é esse o significado de ágape no Novo Testamento. O amor cristão é algo que brota de dentro do caráter de uma pessoa regenerada e passa a moldar o seu comportamento. Romanos 12, de 9 a 10. Dessa forma, o amor jamais pode ser algo fingido, isto é, praticado com hipocrisia. Ele é algo autêntico. Vê o outro antes de si mesmo. A palavra ágape nos remete a inferir sobre o amor verdadeiro, o amor puro, o amor sem fingimento, o amor sem hipocrisia. No subponto 2, exercitar o serviço cristão. Paulo aconselha os crentes em Roma a viver a vida cristã com intensidade. Nada de apatia ou vagarosidade. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12 e 11. A palavra vagaroso traduz o termo grego okneros, que possui também o sentido de preguiçoso, descuidado, indolente. Ser fervoroso não significa ser fanático, mas ser alcançado pela graça e andar segundo ela. A expressão no espírito tanto pode estar no caso locativo grego, significando nosso espírito humano, como no instrumental, se referindo ao Espírito Santo. Independentemente do caso que Paulo tenha usado, o sentido é do Espírito Santo incendiando a vida do crente ou do cristão fervoroso. No subponto 3, exercitar a resistência ao mal. Fechando essa sessão, o apóstolo aconselha: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Em Romanos, encontramos o apóstolo Paulo se referindo ao mal, do grego kakos, 14 vezes. Em Romanos 7, 19 e 21, ele apresentou esse mal como sendo sinônimo da natureza adâmica, pecaminosa e má, que quer conduzir o crente a fazer aquilo que ele desaprova. Esta é a razão da guerra interior. Em Atos 16 e 28, Paulo fala deste mal como um dano irreparável que uma pessoa pode causar a si mesma. Aqui, esse mal aparece como uma força oposta ao bem, que procura impedir o viver cristão vitorioso. A recomendação bíblica é: vença o mal com o bem. Meus internautas, vimos nesta lição em relação à mordomia da adoração cristã. Uma exortação de forma de apelo, uma palavra concernente ao corpo, uma palavra concernente à mente. Na segunda parte, estudamos e absorvemos o conhecimento em relação à mordomia do exercício dos dons nos subpontos
1, 2 e 3, concluímos os conhecimentos quanto a exercitá-los com moderação e humildade, a exercitá-los respeitando sua diversidade e exercitá-lo com esmero e regularidade. Na parte 3, em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs, nós absorvemos o conhecimento de exercitar o amor, exercitar o serviço cristão e exercitar a resistência ao mal. Que Deus possa nos abençoar, que possamos guardar em nossos corações estes conceitos tão importantes, extraídos do capítulo 12 da Carta aos Romanos, quanto à vida em Cristo Jesus. Vamos refletir sobre a lição. Quanto à Carta aos Romanos, responda: qual é o sentido original da palavra rogo-vos, pois? Essa palavra tem no original o sentido de admoestar, encorajar, exortar. O que são as palavras introdutórias de Paulo? As palavras introdutórias de Paulo são um apelo exortativo. Segundo Paulo, o que é indispensável ao uso dos dons? A moderação e a humildade são indispensáveis no exercício do dom. Segundo a lição, o que significa ser fervoroso? Ser fervoroso significa ser alcançado pela graça e andar segundo ela. Que Deus nos abençoe.